Sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de modelagem de sistemas, a famosa modelagem orientada a objeto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de software. Ah, mas você vai ficar falando só sobre o processo de desenvolvimento de software? Não. A gente vai entrar nos detalhes específicos para que a gente saiba exatamente aonde cada elemento tem que entrar. Não entendi. Vou falar agora. Imagina que você tenha que fazer elementos com diagramas iguais em etapas diferentes do processo de desenvolvimento de software. Se você não sabe para que serve aquela etapa, você vai usar a ferramenta errada. Exemplo, diagrama de classe. Tem muita gente que faz o diagrama de classe de projeto, de implementação, em que o cara está descrevendo exatamente como vai fazer. Na hora de fazer o diagrama de classe dos elementos conceituais, de análise, em que a gente vai extrair informação, vai conseguir falar com os nossos usuários, atores, stakeholders, clientes, ou seja lá o que for. E aí, se você coloca um diagrama de classe de projeto, vai ter uma porção de informação que vai atrapalhar essa comunicação. Sem contar que o diagrama de classe de análise, né, o nosso é chamado também de modelo conceitual, ele vai nos ajudar quando nós formos realizar o que? O projeto de banco de dados, ou quando a equipe de banco de dados vai fazer o seu projeto. Então a gente tem que sair de um ponto em comum para poder chegar nos objetivos. O cara de banco de dados vai estar lá definindo o que é importante para o banco e você vai estar lá chegando até o projeto e a codificação, tá certo? Só que no final o código tem que conversar com o banco, né? O resultado das duas etapas tem que se falar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de software. Então, para que vocês tenham uma noção de como é que isso é importante, eu coloquei aí os dados de um estudo de 1994, bem atualizado, para a gente entender qual a importância para quem está fazendo a modelagem do sistema de entender o processo em que ele está, tá bom? Então, lá em 1994, a gente via uma grande taxa, né, de projetos problemáticos. Então, os projetos problemáticos, por exemplo, eram projetos que terminavam fora do prazo, eram projetos que estouravam o orçamento, ou até projetos que eram descontinuados. O cliente desistiu, não vai pagar pelo resto, vai ficar como está. Então, vamos lá. 60% dos outros, do conjunto de processos, de projetos que foram analisados, acabaram tendo custo acima do esperado. Então, observa, é claro que você chuta lá um valor pela sua experiência ou pela sua técnica de análise, né, de custo, mas você pode subir um pouquinho ou descer um pouquinho. Mas o que significa? É que 60% dos projetos subiam muito acima do que era esperado. Então, estava virando prática comum você chegar no meio e cobrar mais, né? Que não é legal do ponto de vista de quem está pagando. E quando o cara não cobrava mais, a solução era atrasar o projeto. Significa o quê? Precisa então de mais tempo para poder fazer essa coisa. Então, em 94, tinha lá uma estimativa de 1 ano de atraso no projeto. Mas mudou a metodologia, mudou a forma como trabalha, mudou muita coisa, mudou a dinâmica. Outros processos de desenvolvimento foram surgindo, outras metodologias foram surgindo. Contudo, esses números ainda são válidos para que você entenda que se você errar em alguma etapa do seu processo, você pode, por exemplo, atrasar ou aumentar o custo ou até afundar o barco do seu projeto, né? Então, a gente tem que entender que dentro do processo de desenvolvimento, a gente está tentando lidar com a complexidade do mundo real. Você não está lidando com uma pessoa, até está às vezes, mas na maioria das vezes você está lidando com pessoas leigas. Não é uma pessoa que fala de desenvolvimento, não é uma pessoa que vai saber o que é, né, um código bem feito, não vai saber o que é refatoração de banco de dados, não tem ideia. São pessoas comuns, né? O dono da padaria que quer automatizar lá o sistema, o dono do Lava Jato que quer começar a regularizar lá os pagamentos, automatizar o pagamento, o médico que quer controlar as suas receitas, quer controlar literalmente as suas receitas financeiras, né, ou receitas prescrições médicas que ele faz.
Então, são pessoas que não estão interessadas em saber como você vai fazer isso, mas sim no que está sendo feito, tá certo? E aí, a ideia do processo é sempre minimizar os problemas envolvidos lá no desenvolvimento de software. E a gente vai compreender dentro do processo de desenvolvimento de software a definição, o desenvolvimento, o teste e a manutenção do produto. Tem muita gente que acha que no final entregou, acabou, mas a maioria dos projetos que você termina, a primeira etapa, voltam para melhorar, para aumentar, né? São poucos os projetos que você entrega, eles ficam do jeito que estão e nunca mais vão ser atualizados ou incrementados, tá certo? E essa figurinha aí diz muito sobre isso. Isso está relacionado ao conceito de gap semântico. O que é o gap semântico? É o espaço, né? É o espaço entre o que você representou, o que você fez, com a realidade que o cliente ou o usuário quer. Então, quanto menor essa distância, melhor foi a nossa capacidade de definir, desenvolver, testar e manter, certo? Então, essa figurinha aí fala muito sobre isso, né? Cada pessoa dentro da equipe, né? Vocês podem ver que cada figura aqui tem um papel, né? Então, o projetista de requisitos, o arquiteto dos sistemas, os programadores, quando foi instalado e como o usuário queria. E aí o papel diz muito de a visão da pessoa sobre o sistema. Se você fizer isso de forma independente, é o que vai acontecer na figura. Cada um vai dar uma solução diferente e no final o que o usuário queria era algo muito simples em que ele não foi ouvido. A etapa de definir não foi bem feita. Então, a gente vai listar aqui os objetivos mais importantes dentro do que a gente vai trabalhar, né? Então, eu gosto muito dessas palavrinhas, vocês vão ver que eu falo muito de o que e como, né? Então, vamos lá. O objetivo do processo de desenvolvimento de software é definir quais as atividades serão executadas ao longo do prazo, quando, como e por quem tais atividades vão ser executadas, e ela quer promover pontos de controle para a verificação do andamento do desenvolvimento. Isso significa o seguinte: quando a gente fala de processo de desenvolvimento de software, a gente está falando exatamente o que os engenheiros já faziam muito bem, né? Os engenheiros de produção, que é o quê? Você tentar encaixar o processo de desenvolvimento em etapas para que você possa tentar medir se está dando certo ou se está dando errado naquela etapa. É claro que essa coisa pode se misturar, pode ser que uma etapa aí lide com a outra, mas é importante você saber definir qual é a coisa que tem que ser feita, quem vai fazer naquela etapa, qual é o momento daquela etapa e como aquilo deve ser realizado para você ver se deu certo ou não. Então vamos lá. Se a gente voltar e falar em definir, eu vou ter agora a etapa de definir. Quem são os envolvidos em definir? Como isso vai acontecer? Vai ter uma reunião, depois as pessoas que vão listar a definição vão se reunir diariamente, e aí a gente está dizendo que essa etapa vai ser a primeira, por exemplo, e elas vão representar isso escrevendo requisitos em pedacinhos de papel e colar na parede. Ok, você definiu uma etapa. A etapa de codificação, tá? De novo, qual é a atividade? A codificar, né? Programar. Ok, quando que eu vou fazer isso? Vai ser quando eu estou conversando com o cliente, mas você ainda nem sabe o que tem que ser feito, como você vai programar aquilo, né? Como você vai fazer isso? E por quem? Observa, não significa que você não possa fazer essa iteração de codificação, mas em algum momento você parou para poder definir. Pode ser que definir demore um dia, uma semana ou 15 minutos. Ok, mas você fez a definição antes de codificar, né? Beleza. E aí a gente consegue, inclusive, né, medir. Olha, cara, a gente codificou, mas quando foi usar lá, não era o que o cara queria. Talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência na hora de definir, conversar mais com ele, interagir mais com ele. A gente entendeu muito literal, ficou muito complicado. Não, então vamos lá, vamos tentar entender o que ele quer, né? E aí sim, padronizar a forma de desenvolver o software de uma organização. Por que isso é importante? Porque quando você entrega um produto,
você está dizendo que tem um padrão de qualidade. Você não pode entregar produtos feitos pela mesma equipe com padrões diferentes de qualidade. Se isso estiver acontecendo, algo de errado está acontecendo durante o seu desenvolvimento do software e é legal você medir, né? De repente tem alguém da equipe que está sobrecarregado, que está doente, que está fazendo um papel que não gosta ou está perdido no papel que está fazendo, e aí você consegue, né, ou treinar o cara, ou colocar alguém junto com ele, ou até trocar ele de função. Né? Eu falei da pessoa, mas pode ser também infraestrutura, plataforma, prazo, né? Tem várias coisas. E aí a gente vai falar aqui das caixinhas mágicas em que a gente encaixa o processo de desenvolvimento de software. De forma geral, a gente tem o levantamento de requisitos, a análise, o projeto, os testes e a implantação. Quando a gente fala de codificar, de programar, codificar fica dentro do projeto, ao final do projeto. Eu gosto de separar a codificação, mas como os livros definem assim, a gente vai deixar como está. Então, a etapa ao final do projeto a gente vai codificar, né? Ou, se a gente for fazer de forma iterativa, projeta e codifica, projeta e codifica. O que não pode é codificar e depois inventar um projeto, que aí não dá certo, né? A não ser que você esteja fazendo uma engenharia reversa, um sistema pronto que você está tentando entender para poder ou resolver um problema ou atualizar a tecnologia ou refazer, né? Então, beleza. A gente vai falar um pouquinho sobre cada etapa, mas rapidamente o levantamento de requisitos é a etapa em que você lida com os usuários interessados, onde você vai extrair deles o que tem que ser feito. Durante a análise é a hora que a gente vai começar a moldar nossos elementos para que eles possam ser projetados e codificados. Então aqui a gente continua no que. O que eu quero. A única diferença é que agora eu vou olhar um pouco mais para a representação no que a gente vai depois codificar. A gente vai se aproximar um pouco mais de um sistema, tentando sempre reduzir esse gap semântico. Então, a análise, a gente vai fazer o diagrama de objetos, né, de classes conceituais, para a gente começar a entender o que são as coisas, para a gente poder refinar, inclusive, os nossos requisitos. E aí, a gente vai ter lá uma porção de artefatos da UML que vão ajudar a gente a fazer o projeto. E aí, fazer o projeto, né, chegando na etapa do projeto, é a hora que você pega os artefatos, representa elementos que vão ser importantes para o projeto, toma decisões importantes para o projeto, e até a gente vai ver isso lá na frente, até aplica design pattern, né, padrões de projeto para codificação, que a gente sabe que funciona, tá certo? Ao final do projeto, geralmente você codifica o programa, faz a integração e faz os testes, né? E aí são outras coisas que a gente não vai ficar discutindo no curso de modelagem. Implantação é a etapa em que você está colocando o teu sistema no ambiente final de uso. E aí também configura alguns testes, como, por exemplo, teste de aceitação, né, para ver se o usuário concorda com aquilo, teste alfa, teste beta, que essas startups adoram fazer, né? Vou dar convite para algumas pessoas para ver como elas usam o meu aplicativo e perguntar para elas o que está bom, o que está ruim. E aí vai. Bom, se a gente falou das etapas, agora a gente tem que falar do ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? É como aquele processo vai ser executado, né? Qual é a forma que ele é executado. Então, como se eu falasse, ó, faz assim e volta para cá. Ou dá um passo, dá dois, volta dois. Dá dois, volta dois. Então, é um ciclo em que aquele processo está sendo executado para, ao final, você entregar os sistemas e os artefatos relacionados com ele. Os testes, a implantação, os manuais e coisas do gênero, né? Então, eu só vou mostrar aqui 2 modelos de ciclo de vida, porque não é o objetivo da modelagem a gente ficar falando de processo de desenvolvimento de software. Mas a gente precisa ter em mente eles para poder gerar os artefatos, senão eu fico falando de UML para vocês, sem que vocês saibam onde é que as coisas se encaixam. Aí eu vou estar reproduzindo o que está no livro lá de definição do UML, não como fazer o UML. A gente vai falar a definição e como fazer. Beleza, então a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de cascata e o modelo iterativo e incremental. Para a gente trabalhar nesse curso, eu vou ter que falar do modelo cascata, né? Mas eu vou falar um pouquinho e vocês vão ver que a gente volta. Porque senão a gente não consegue
contemplar todas as etapas, tá bom? Então, o modelo cascata, literalmente, o nome sugere, né? Faz uma etapa e desce para outra. Faz uma etapa e desce para outra. Você sempre conclui uma etapa e avança para outra. Então, por exemplo, fiz o levantamento de requisitos, na etapa que eu entrevistei o cliente, que eu almocei com ele, que eu perguntei minhas dúvidas. Fui para análise de requisito. Então, aqui na análise de requisito é onde eu vou, por exemplo, extrair os elementos de classe conceitual, os casos de uso, as coisas que vão ser importantes para a gente realizar o projeto. Cara, encontrei alguma dúvida aqui, posso dar um passo atrás? Pode. Poder pode. Não é o ideal, mas pode. O que você não pode fazer é você estar no projeto e querer voltar para o levantamento de requisito. A gente vai ter essa licença poética durante o curso, porque vocês estão aprendendo, certo? Mas o modelo em cascata passa de uma etapa para outra, passa de uma etapa para outra, passa de uma etapa para outra, ao chegar na implantação. E aí, na implantação, a gente verifica o que deu certo, o que deu errado e tenta corrigir em cada etapa. Então, a premissa, né, do modelo em cascata é que a gente vai conseguir fazer cada etapa sem errar, do início ao fim. Isso gera um problema de pontos negativos. Então, se você errar em uma etapa, você não vai poder voltar para corrigir depois da terceira ou quarta adiante. Vai se propagar aquele erro até o final, né? E aí, a versão do sistema que você vai entregar para o seu cliente, ele só vai ver a coisa funcionando ao final do processo como um todo. Você entrega um pacotão pronto. Está aqui o seu sistema. Né? E isso daí pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Geralmente é algo ruim porque o cliente fica ansioso para ver o que você está fazendo. Né? Quer ver aonde o dinheiro dele está chegando e também, às vezes, você quer ver se o que você está fazendo atende à expectativa dele. Você pode até estar superestimando a expectativa e perdendo um tempo precioso podendo fazer outras coisas. Cara, não, você exagerou, não precisa de um design tão bonito na tela. Quando eu apertar o botão, não precisa soltar fogos, não precisa fazer barulho. Apertou, apareceu a mensagem, sua compra foi concluída. Ok, vida que segue. Beleza? Então, esse é um dos problemas que a gente vai ter no modelo em cascata. A gente não vai conseguir ter esse feedback durante as etapas. O modelo iterativo incremental, ele já é um modelo que ele tem essas etapas, a gente até segue por elas, mas a gente tem a liberdade de voltar. Então é como se eu falasse assim, eu posso pegar o levantamento de requisitos inicial, né? Com ele, escolher um pedaço do sistema que eu vou entregar primeiro, e aí eu faço análise de requisito, projetos, implementação, teste, implantação e volto. Assim como eu posso fazer o quê? Levantei requisito, fiz análise do requisito, levantei requisito, fiz análise do requisito. Gerei um diagrama conceitual de classes inicial. Agora eu estou confiante de que os requisitos que eu quero são os requisitos que eu preciso. Posso começar o projeto. Se eu não tiver, eu posso voltar aqui e ficar fazendo o quê? Incremento dos requisitos, tá certo? Até eu ir para a próxima etapa. É claro que a definição do iterativo incremental não é essa. A definição do iterativo incremental é que você passa por todas as etapas, volta rapidamente, entregando um subconjunto dos requisitos. Você escolhe um pedaço para poder entregar. Então, ao final de um ciclo de vida, né, de um ciclo, não da vida inteira, a gente consegue ter o feedback do cliente, consegue medir o que deu errado em cada etapa e consertar. Claro que, como a gente não vai falar sobre isso durante o curso, espero que vocês entendam que eu vou apresentar o ML em cada elemento da cascata aqui para a gente não confundir. Então, vai ter um momento no projeto que a gente vai falar diagrama de classe do projeto. Os elementos da UML que a gente precisa para o projeto vão ser apresentados nesses vídeos para não confundir a cabeça de vocês. E aí tem um conceito importante que as pessoas hoje em dia confundem: a prototipagem. O que é a prototipagem? A prototipagem é uma técnica para te auxiliar a compreender o que o seu usuário quer. Tem gente que se embola ao fazer a prototipagem e acaba gerando um compromisso com o usuário, com o cliente, que não era para acontecer. Então, se você está fazendo uma versão, faz o ciclo inteiro e entrega. Não promete um protótipo como algo funcional. Porque o protótipo
vai sair errado, vai sair com código feio, você só quer apresentar o que você entendeu inicialmente. Então, tem muita dificuldade de entender os requisitos, eu até sugiro isso, façam protótipos. Nem precisa fazer uma tela, você pode pegar um papel, desenhar, fazer lá, coloca nos palitinhos, né? Ó. Aí quando você apertar esse botão, vai abrir essa janela. Existem ferramentas que você pode fazer, então, por exemplo, a gente pode fazer lá os ambientes com interface gráfica, fazer as telinhas, HTML e tal, ou você pode usar, né, recursos que já existem aí, né, os scratches na vida, que fazem rascunhos, eles literalmente fingem que tem elementos, mas na verdade são telas fixas. Quando você aperta um botão, ele vai para outra tela. E aí você vai mapeando rapidamente o que você entendeu para poder melhorar, né? E aí, entendam, do ponto de vista do processo de desenvolvimento de software, para o cara que está fazendo o sistema, para quem é da equipe, tem que tomar cuidado com o protótipo para não parecer uma entrega de um produto funcional. Você pode fazer algo bonitinho, mas deixa claro para o seu cliente que não é a aplicação funcionando, tá bom? Então, a prototipagem não é um substituto da construção dos modelos, é uma técnica que complementa. Mesmo fazendo os protótipos, você tem que fazer a etapa de modelagem, de projeto, de codificação, de teste. Se você partir do protótipo e seguir em frente no seu projeto, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter uma porção de erro que vai ser propagado, a sua arquitetura vai ficar ruim, o seu banco vai ficar ruim, o seu código vai ficar o que a gente chama de fedorento, mal cheiroso, e você não vai conseguir refatorar porque você não vai ter tempo de fazer. Os seus requisitos vão ficar mal feitos, e aí acontece o que a gente chama de escopo mal definido. Você não sabe até onde o sistema vai, e o cliente vai te pedindo mais coisa, até o ponto que você estoura o orçamento e você fez tudo o que não combinou com o cliente. Bom, então é muito importante essa interação com o usuário, tá certo? Com quem vai pagar ou com os usuários. Observa que às vezes quem paga não é quem usa, né? E os erros detectados na validação do protótipo devem ser utilizados para modificar e refinar os modelos de sistema. Isso significa que o protótipo é a primeira tentativa de mostrar o que você está fazendo antes de como você vai fazer. Então você fez uma modelagem inicial, né? Fez lá diagrama de classe de análise, que é o modelo conceitual, esboçou algumas coisas que vão ajudar para o banco, para a codificação, casos de uso. Você pode pegar agora o protótipo, pegar lá o seu caso de uso, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, no próximo vídeo, e aí falar, olha, vamos fingir que você é o usuário que vai comprar e eu sou o sistema. Vai lá, aí vai ter lá a telinha. Você vai adicionar o carrinho, aí vai ter uma lista, apresentei a lista para você, você vai lá e pega e adiciona. Quando colocar no carrinho, o sistema reage de tal forma, beleza, eu, o sistema, faço isso. E aí você vai ver ele, não, mas eu não quero que tenha que arrastar as coisas para uma cesta virtual. Eu quero clicar e já vai direto, né? Não, eu estou fazendo um sistema que vai ter que ser outro tipo de atuação, né? Outro tipo de interação. Tudo bem, então como é que você quer essa interação? Isso vai ajudar a gente a, por exemplo, destacar os requisitos não funcionais dos funcionais, destacar coisas que o sistema tem que contemplar, apesar de não ser o objetivo principal do sistema. Ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser muito ágil, ele tem que ser muito seguro, ele tem que, se cair a energia, voltar muito rápido. Se acontecer alguma coisa, dar um feedback para o meu usuário. O usuário não pode ficar sem acessar o sistema, né? Imagina, você vai acessar a sua conta do banco, entra lá, bancomeu.com, e aí, página fora do ar. Desespero que você vai ter, né? Caraca, hackearam o banco inteiro, acabou comigo, né? Como é que eu fico? Então, existem esses critérios. Concluímos, né, mais um vídeo de revisão, apresentação de conceitos importantes para a modelagem de sistemas, que é a etapa de como a gente vai trabalhar durante o curso apresentando os conceitos. Então, a gente vai fazer o modelo de cascata, vou ter a liberdade poética de, às vezes, voltar para comentar alguma coisa, mas a gente vai seguir em frente. Então, observem, a gente vai ter
como escrever bons requisitos, como fazer a análise, como fazer o projeto, qual é a hora de codificar, como é que se mapeia do projeto para o código, o que são os testes, quais são os elementos que a gente vai gerar para o teste. Implantação a gente sabe que existe, mas está fora do contexto do curso. Para o curso de modelagem de sistemas, não de análise e projeto de sistemas, a gente para no início do projeto, né? Para o pessoal que vai seguir em frente com análise e projeto, a gente vai começar a falar lá em projeto design pattern. E para quem não fez análise e projeto, tem a disciplina de projeto. Independente disso, a gente vai ter lá a disciplina de padrões arquiteturais, que fala de algo que vem antes. Durante a análise, alguém está definindo qual vai ser a arquitetura do seu sistema, que vai influenciar tanto a análise quanto o projeto do seu sistema. Mas aí é discussão para outro curso, para outra disciplina, certo? Beleza, pessoal. Um abraço aí e não esqueçam, tem dúvida? Comentário. Tem sugestão? Comentário.